A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, você está no canal Bíblia para o Cotidiano. Esse canal proporciona para você escola bíblica dominical toda semana. Eu sou professor da Sala dos Adultos, essa é a revista desse quarto trimestre de 2024, é o último desse ano, falando sobre os 10 mandamentos, né? A importância, princípios, valores morais, éticas, espirituais, enfim, os 10 mandamentos sendo aplicados na nossa vida nos dias de hoje. Isso é importantíssimo para mim e para você, pois se a Bíblia toda é palavra de Deus, então não podemos dispensar aqui os 10 mandamentos. Hoje já chegamos na lição de número 3, é isso aí. Não farás para ti imagem de escultura. Aqui o comentarista é o bispo Samuel Ferreira, aí ele acrescenta: por que não ter escultura? A devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Abre sua Bíblia, aí lição de número 3, deixa aberta aí, que eu quero começar primeiro com um texto que se encontra aqui na Bíblia, na verdade, dois textos que nós vamos conversar. Mas eu vou fazer primeiro a apresentação. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 20 de outubro de 2024. O tema, já falei para você, não farás para ti imagem de escultura. A devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Esse é o tema. Segura aí que antes de nós entrarmos em qualquer parte aqui da revista, eu te convido a você abrir a sua Bíblia agora. Quero começar pelo livro de Números. Sim, livro de Números, capítulo de número 21, o verso de número 8 e verso de número 9. Né? Presta atenção nisso aqui, que é por aqui que eu quero começar. É partindo daqui. Lembrando a você que esta conversa partiu de uma conversa com o pastor Alex, a pastora Andréia, a missionária Miss Belis, né, o cooperador Mateus, os professores da nossa escola bíblica dominical. E não me contendo ainda, fui falar com o meu pastor Eli Marciano, conversando sobre esse texto. O Rosil também entrou na conversa ali e foi uma conversa muito boa. E eu quero começar por aqui, para que a gente tenha a noção do que é fazer escultura, fazer imagem. Não é somente a lógica já na nossa cabeça cristã, nós protestantes, né? É referente ao quê? Imagem para adorar. É isso e não tem dúvida que é isso, mas tem um detalhe aqui a mais que nós precisamos nos atentar. Vamos lá? Livro de Números, capítulo de número 21, verso 18, verso 8 e 9. Escrito está: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Primeiro, para você entender o contexto. Israel estava murmurando, que era, no contexto aqui, era o que Israel fazia de melhor, era murmurar, reclamar. E veio sobre Israel uma praga, um castigo de serpentes que estavam mordendo ou picando, como você queira, o povo, e o povo estava morrendo. E o povo clama a Moisés, e Moisés vai clamar a Deus, e Deus disse: faça uma serpente de metal. E essa serpente você vai lá colocar aí, né, num poste, né, numa haste, e todo aquele que mordido pela serpente olhar para essa serpente de metal
ficará vivo. Ponto. Essa é a história, esse é o contexto e essa é a finalidade. A única finalidade daquela serpente era para o povo olhar. Lembrando que essa mesma serpente foi o que Jesus disse que aconteceria com ele, que todo aquele que olhasse para ele ficaria vivo ou viveria, sararia. Somos nós olhando para Cristo pregado na cruz. Era uma tipologia de Cristo, aquela serpente. Mas, professor, o que isso aí tem a ver com não farás para ti imagem de escultura? Veja, Deus ordena para um propósito. Deus fala para Moisés fazer com um propósito. Agora dá uma olhada, abre aí a sua Bíblia no livro de 2 Reis, você não escutou errado. 2 Reis, capítulo de número 18, verso de número 4. Olha o que o povo estava fazendo com aquela serpente, com aquele momento, com aquela providência de Deus. Escrito está: e este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Meus irmãos, o perigo de fazer uma imagem, o perigo de ter uma escultura. Deus criou essa cobra com um sentido, essa serpente com um objetivo. Passando aquele período, em vez de aquele povo se livrar daquela cobra de metal, porque ninguém mais estava sendo picado por cobra nenhuma, acabou a praga daquela cobra, das cobras, né? Não, eles guardaram e estava dentro do templo. Isso aqui é no tempo de Ezequias. 2 Reis, o povo queimava incenso para a cobra feita lá no deserto. Professor, você quer começar por aí por quê? Porque hoje se criou aí um hábito no nosso meio de fazer estátuas para lembrar homens de Deus, seja ela de bronze, seja ela de mármore, seja ela como for, criando estátuas de homens para que eles sejam lembrados pelos seus feitos. Mas corremos um risco de fazer a estátua de um santo homem de Deus, lembrando que Maria, Pedro, João e todos os outros chamados de santo, nenhum deles pediram nenhuma imagem deles. E nós, assembleanos, que eu estou falando para a Assembleia principalmente, estamos achando legal ter uma estátua dos nossos líderes desde os primórdios, né, da fundação, Daniel Berg, Gunnar Ving, aí você já vem para o Rio de Janeiro, Paulo Leiva Macalão e por aí por diante. Veja o perigo de ter uma imagem e alguém pode confundir aquela imagem e atribuir a ela um milagre, atribuir a ela uma graça alcançada. Está provado que é um perigo nós termos imagens para simbolizar qualquer outra coisa. Então fica registrado. Professor, você é contra fazer homenagem aos que passaram? Não. Mas eu acho perigosíssimo, como eu falei na aula de número 2, que eu acho perigoso uma igreja que traz para dentro da sua liturgia de culto os objetos do tabernáculo.
Eu acho também perigosíssimo uma igreja fazer uma estátua, um memorial com uma estátua de alguém. Então, provado foi que não deu bom um exemplo de uma estátua. E o povo foi queimar incenso para ela dentro do templo. E que está. Então, quero começar por aí. Bora tomar cuidado, irmãos. Nem tudo que parece ser bom, o seu fim será bom. Você pode até fazer com boa intenção. Como eu falei para os meus amigos professores, como disse Paulo, nós que somos fracos suportamos, aliás, nós que somos fortes suportamos os fracos. Porque amanhã ou depois, deixa anotado, marca aí. E depois, antes de você me chamar de louco, amanhã você volta aqui e diz: alguém vai lá na estátua de algum homem desse, fundadores das Assembleias de Deus, e vai dizer: eu fui lá, pus a mão sobre aquela estátua e disse: ah, se eu fosse curado. E depois ela vai contar que foi curada porque pôs a mão sobre a estátua que era apenas um memorial. Você acha que eu estou exagerando? Pode deixar no comentário, eu respeito. Mas na Bíblia já prova que não é bom ter uma estátua. E é a lição de hoje. Seja bem-vindo. Se inscreva, curta, comente. Se o seu comentário for respeitoso, eu nem apago e ainda lhe respondo. Como um moço que comentou aqui falando bem assim: o sábado, fala do sábado, deixou 2 mensagens. E eu educadamente disse para ele: espera, vai ter a aula falando sobre o sábado. Não vou fugir, vou falar o que você quer ouvir sobre o sábado, mas é lá. Tá bom? Bora para a nossa lição, mas eu precisava fazer isso aqui para que você entenda o perigo de ter uma estátua. Mais uma vez, Maria não pediu estátua, Pedro não pediu estátua, Paulo não pediu estátua e tantos outros não pediram. Mas os homens fizeram e estão pedindo à estátua desses homens alguns milagres. Quem é bom, quem tem ouvidos, que ouça. Texto áureo de hoje, Êxodo capítulo 34, verso 14, escrito está: por que te não inclinarás diante de outro Deus, minúsculo? Pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso, ele é. Eita, verdade aplicado. A idolatria não é apenas adorar uma imagem, mas representar tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Eu achei muito interessante o que o bispo colocou aqui, porque ele vai falar que a lição de número 1 mostra a que Deus devemos adorar. E o segundo mandamento, aqui, que é a lição 3, vai falar de que maneira devemos adorar. Saber quem vamos adorar, ok? E o segundo é saber como adorar, pois não é de qualquer maneira. Não, professor, Deus aceita qualquer coisa que eu fizer. Não, irmão. Vigia, crente. Eu tenho no Antigo Testamento e no Novo Testamento outro. E os outros você procura por conta, para você crescer na graça e no conhecimento. Uzá fez o que de errado? O nome do moço é Uzá. Ele fez o que de errado? Desde que a arca estava voltando para Israel a pedido do rei Davi, em cima de carros de boi, e de repente a arca balança, Uzá vê que a arca vai cair e ele põe a mão. O que Uzá fez de errado? Eu te respondo: nada. Ele ficou com medo que a arca caísse e foi pôr a mão. E diz o texto que ele foi fulminado imediatamente. Não adianta você querer fazer a coisa certa de maneira errada.
Davi estava fazendo a coisa certa, trazendo de volta a arca, de maneira errada, em cima de carro de boi, porque tinha que ser levado em cima dos ombros dos sacerdotes. Então, Deus não aceita o culto de qualquer maneira. Ah, e lá no Novo Testamento que você ia falar, Ananias e Safira foram para o culto, querer oferecer o culto do jeito deles, em vez de oferecer o culto do jeito que tinha que ser. Venderam a propriedade, mentiram sobre a propriedade e nem ficaram com a propriedade. Deus não aceita o culto de qualquer maneira. Recebe aí. Como diz meu amigo, Felipe, tome, é de graça. Objetivos de hoje: explicar o segundo mandamento, expor os avisos e promessas do segundo mandamento. Terceiro, ressaltar os cuidados com os ídolos e com a idolatria. Por isso que é muito perigoso quando as pessoas falam bem assim, no mundo gospel, tá, gente? Vamos falar de dentro. Vou falar pouquíssimo de fora, igreja católica e todo. Não, falar de dentro. Nós temos que olhar para dentro. O meu ídolo é fulano de tal. Crente falando que o ídolo dele é fulano de tal. Não, é uma maneira carinhosa, não. É uma maneira errada. É uma maneira, não existe. Eu admiro tal homem. Um homem, uma mulher admirável. O meu ídolo, não é o teu ídolo. Ídolo vem de idolatria. Então, só de você pronunciar que fulano é teu ídolo, você já está em pecado. Não, a gente tem que parar, irmão, dizer, nada a ver, nada a ver. É por isso que as nossas igrejas estão com esse problema desse tal nada a ver. Cuidado. Texto que vamos ler hoje de referência, livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. Pequenininho. Escrito está: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. E o que é que tem no céu? Anjos, Jesus, o Espírito Santo, o próprio Deus. Tem lá quem? Querubim, serafim. Está lá. Então ele já está dizendo, nada que está acima no céu. Não é apenas as aves. É os seres celestiais. Não pode. Não pode. Certo? Nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aqui dá pano para manga, mais meia hora de aula. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando eu estava lendo esse texto, preparando a lição, imediatamente eu já ia marcar o texto. Mas aí quando eu fui ler toda a revista, o bispo faz questão de colocar aqui, que aqui está falando de gerações que não aceita Jesus, não aceita Deus. Então ele disse, eu visito o avô, o pai e o filho que não quer me honrar, que não quer me obedecer. Mas se obedecer, eu faço de milhões, gerações e gerações. Tá bom? Deus não cobra o pecado do pai no filho. Onde é que eu encontro isso? Ezequiel, capítulo de número 18. Eu não vou abrir para você agora, mas Ezequiel, capítulo 18. Eu até já preguei sobre esse texto. E foi um texto fortíssimo dentro do Inamar, pregando sobre Ezequiel 18. Mas aqui, em algum momento, o bispo vai justamente falar sobre este texto. Mas a gente vai ler ele um pouco lá na frente, que eu vou ler com você. Estou procurando ver se só eu bater o olho aqui, eu consigo achar. Eu li Ezequiel, cadê Ezequiel 18? Eu sei que eu li aqui em algum lugar, mas eu sei que tem
ele se referindo a Ezequiel. Então, diante da nossa leitura, nós chegaremos lá. Deus diz que não julga o filho pelo pecado do pai, certo? Nossos hinos sugeridos de hoje, do 173, 205, 227. Motivo de oração de hoje: ore para que nada ocupe o lugar de Deus em seu coração. E aí? O que está ocupando o teu coração? Eu vi um vídeo e eu compartilhei com o máximo de pessoas que eu pude. O pastor, creio que seja pastor, ele não estava criticando quem gosta de futebol. Ele estava trazendo uma verdade que eu já fiz isso. Eu, Tony Pinho, já fiz. E com certeza, se você for um homem sincero, uma mulher sincera e gosta de futebol, já fez. Futebol geralmente começa às 4 horas da tarde. A maioria dos nossos cultos começa às 18. Então, logo, a gente assiste o primeiro tempo, já pensando, tem que tomar banho porque eu vou para a igreja. Aí volta para o sofá para continuar torcendo pelo nosso time. Só que nós estamos tão compenetrados em torcer para o nosso time que a gente fica bravo com o outro adversário. A gente fica bravo com o juiz. A gente fica bravo com o VAR, com um comentarista que fez um comentário ruim contra o nosso time. E olha o nosso coração sendo preparado para ir adorar a Deus. Ficando com raiva do outro porque ganhou. E muitos, vocês sabem disso. Se o time perder, ele fica tão chateado que ele nem para o culto vai. Estou exagerando, meus irmãos? Diga aí. Então, olha como nós estamos preparando o ambiente do qual vamos à casa do Senhor. E o jogo acaba 1h30, 4, vai dar ali umas 5h30. Se nós morarmos um pouquinho longe da igreja, chegamos até atrasados, mas não perdemos nenhum lance do jogo. Te pergunto, Deus tem que lugar no teu coração? Misericórdia. Nós estamos acostumados a falar dos católicos lá fora. E nós, idólatras dentro da igreja, adorando o Deus do futebol e depois queremos adorar o Deus Adonai. Pecou pesado, hein? Vamos orar. É o que nos resta. Soberano e eterno Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, nessa aula. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Mas por muitos anos eu fiz isso. Eu sentava na frente da TV às 4 horas, ia tomar banho correndo para não perder o segundo tempo do jogo e só saía de casa quando o futebol acabava, e se o meu time perdesse eu ficava chateado e eu chegava no culto bravo. O louvor não foi bom, a oração não foi boa, o testemunho foi ruim, a pregação foi péssima, porque o meu coração estava ainda compenetrado no Deus do futebol. Então eu te peço, assim como tu me libertasse, e hoje nem televisão de canal aberto eu tenho, liberta os meus irmãos, para que eles possam te adorar com toda a essência. Para as minhas irmãs, eu aconselho nessa oração o que faz minha Rose. Quando dá 4, 4h30, ela liga o seu celular na sua playlist e já vai preparando o ambiente para onde ela vai adorar. Quando chegamos na igreja, já estamos imergido ou imerso nos teus louvores, na tua adoração. Nos ensina a te colocar em primeiro lugar e não ter espaço para nada no nosso coração. Amém. Eita Jesus, ajuda. Introdução.
No primeiro mandamento, Deus exige exclusividade para aqueles que fazem parte da sua aliança. Agora, no segundo mandamento, ele ordena que os ídolos sejam banidos. Ele não divide sua glória com ninguém. Isaías 42, verso 8. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ponto. É desse jeito. Eita Jesus. Ponto 1. O segundo mandamento. O primeiro mandamento estabelece a adoração somente a Deus e a mais ninguém. Já o segundo mandamento ordena adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. Nele, Deus dá um basta na idolatria. Lembre-se que este povo está saindo do Egito, aonde existia diversos deuses. O bispo vai falar um pouco aqui, daqui a pouco a gente chega lá. Então, o que Israel sabia fazer de melhor era murmurar. O que Israel sabia fazer, em segundo lugar, de melhor, era adorar a outros deuses. Não esqueça que foi apenas 40 dias na ausência de Moisés que disseram: bora fazer um bezerro. E dizer: ele nos tirou do Egito. 40 dias. Uma pergunta capciosa. Se tu passar 40 dias sem ir para a igreja, tu se desvia ou tu continua crente? É para pensar. 1.1. Entendendo o segundo mandamento. A diferença entre o primeiro e o segundo mandamento é que o primeiro nos fala de uma adoração ao Deus certo. Ele nos chama a adorar o verdadeiro Deus e a rejeitar deuses falsos. Já o segundo nos ensina a adorar o Deus certo de modo certo. Lembra que eu falei no começo? O primeiro diz, vocês têm que adorar esse Deus, que é o único. Mas agora vocês têm que adorar esse Deus, que é o verdadeiro, de maneira correta. Não é de qualquer jeito. Na verdade, o Deus Criador não pode ser comparado com ídolos feitos à semelhança de homens. Enquanto o primeiro mandamento nos ensina a adorar a Deus certo, o segundo mandamento nos estimula a rejeitar e nos proíbe de adorar os falsos deuses ou ao Senhor Deus de maneira falsa. Alguém pegar... O que é isso aí, professor? Dá um spoilerzinho, um comentáriozinho aqui. É você pegar uma imagem e dizer que essa aqui é a imagem de Deus e você está adorando o Deus verdadeiro com essa imagem. Eu adoro o Deus único e verdadeiro e essa aqui é a imagem dele. Não, está errado. Eu adoro Jesus como único Senhor e Salvador. Essa aqui é a imagem de Jesus e eu estou adorando Ele. Não, está errado. Eu adoro o Espírito Santo e como ele é simbolizado com uma pomba, está aqui uma pomba, e eu adoro o Espírito Santo e com a imagem dessa pomba. Está errado. 100% errado. Visão de Ezequiel, cheio de olhos, os anjos com asas, e com 2 asas cobriam os seus pés, com 2 asas cobriam o seu rosto, e com 2 asas voava. Você diz, então, nós estamos aqui representados pelo anjo. O anjo não devia nem ter falado, né? Porque o próprio anjo disse para o próprio Josué, não me adore, não prostra não, que eu sou o seu conservo, né? Mas é contexto que tem gente colocando anjo dentro da igreja, né? Então, veja, a gente não pode ter a imagem dizendo que é a imagem de Jesus para adorar. Por exemplo, esse Jesus que nós conhecemos, hollywoodiano, de Hollywood, eu não sei a palavra direito. Quem disse para você que esse é Jesus? Para você imaginar como é Jesus, você primeiro, ele não tem os olhos verdes, porque em Israel é raro você encontrar um israelita de olhos verdes. Você encontrar um israelita com o nariz afilado. Não.
Olhe para o povo judeu, olhe para eles, e olhando para eles, você vai ter uma breve característica de como era Jesus. Esquece esse Jesus de pele branca. Para começar, o povo lá é queimado do sol. Só para começar. O sol é escaldante em Israel. Então, essa figura de Jesus que você acha que é Jesus, já nem é. Isso aí é Hollywood. Jesus está mais para o lado, uma mistura aí árabe, uma mistura judaica, está mais para essa mistura aí do que europeu. Tá? Então aí já decepciona muita gente, né? Jesus não parece com um europeu. Jesus é árabe, gente, da árabe, a região Oriente Médio. Pronto, vamos colocar Oriente Médio, é dali. Então, olha um homem do Oriente Médio e você vai ter aí mais ou menos a fisionomia de Jesus, ok? E mesmo assim, você não pode adorar uma imagem dizendo que é Jesus, porque Jesus condena até a sua própria imagem para ser adorada. É fato. Acabou. É desse jeito. O uso de imagens na prática litúrgica de adoração tende a estimular ou induzir as várias formas de politeísmo. Deus nos deu uma maneira certa de adorá-lo. Para Deus importa tanto a forma de adorar quanto quem adora. Não podemos adorá-lo de qualquer forma. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 12, o verso de número 1 a 4. Este é o estatuto e o juízo que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuístes, todos os dias que viveres sobre a terra. Totalmente destruirás todos os lugares onde as nações que possuíres serviram aos seus deuses ou os seus deuses, sobre altares, montanhas e sobre outeiros, debaixo de toda árvore verde, o derribarás os seus altares e queimarás suas estátuas, e os seus bosques queimarás a fogo, e abaterás as imagens esculpidas por seus deuses, e apagarás o seu nome daquele lugar. Assim não farás para com o Senhor vosso Deus. Olha Deus dizendo, quer me adorar? É de qualquer jeito não. A primeira coisa que você vai fazer é acabar com tudo. Põe fogo, destrói. Eita, irmão. É o teu Deus. Ele não aceita que seja de outra maneira. Ponto. É esse Deus que você serve. 1.2, melhor dizendo. A proibição do mandamento. Escrito está. A ordenança era simples. Não fazer imagem de escultura. Ponto. Simples. Então, é escultura? Não pode. É um busto de um santo homem de Deus, um fundador da Assembleia de Deus? Não pode. Ponto. Não pode. Não pode. É melhor não fazer. É melhor, como diz o ditado popular. Vamos pegar um pouquinho do ditado popular, sabendo que a nossa Bíblia é a maior regra de fé. É melhor prevenir do que remediar. Ponto. E o que era um ídolo? Era uma arte criada com ferramentas moldadas por mãos humanas e esculpidas em madeira, pedra ou metal, como sendo a representação de algo divino. E aí você vai encontrar em Levítico, Isaías, o próprio Neemias vai falar sobre isso aí. O segundo mandamento não rejeita a arte de inventar coisas, rejeita o ato de fazê-las para que sirva de objeto de adoração.
Quase todos os deuses do Egito eram apresentados em forma de animais. O deus Anubis tinha corpo de homem e cabeça de chacal. O deus Sete tinha corpo de homem com a cabeça de um cão de orelhas alongadas e cauda reta. O deus Eros tinha a cabeça de falcão e assim por diante. O mandamento informa os tipos de ídolos que Deus proíbe. E nada no céu, nada na terra, nada no mar. Logo em seguida, vemos mais proibição: curvar-se e servir. E o porquê? Porque o Senhor teu Deus sou Deus zeloso. Ponto. O problema é que nós estamos construindo, ou a humanidade está construindo, deuses para poder representar a sua devoção. E é interessante que a gente vai para alguns debates, vai ver algumas conversas, as pessoas nos dizem bem assim: ah, mas você guarda a imagem da sua esposa na carteira, hoje, né, trazendo a tecnologia no seu celular, você guarda a foto do seu filho, é bem verdade, tem uma foto da Rose, tem uma foto do Rosil, é até minha tela de descanso, né, no meu celular aqui, mas eu não fico dizendo para eles, me dá paz, ou minha Rose, livra-me do mal, Rosil, me faz andar mais perto de Deus. Eu tenho a foto deles, mas não peço nada para eles. Eu não ponho o celular no meu sofá todo dia, de manhã antes de ir trabalhar, e tô lá com a imagem aberta e pedindo alguma coisa para eles. Ao contrário, é eu somente em Deus pedindo por eles, não para eles. Então há uma discrepância, meus irmãos. Então ensinemos isso aí na nossa escola dominical, que há uma diferença. Já os irmãos lá fora, eles pedem para essas imagens, eles pedem para essa figura, para essa estátua, para essa escultura. E quando alcança, ainda faz questão de colocar bênção, agradecendo a bênção alcançada pelo fulano de tal. Nós não vem com ideia, não confundam uma coisa com outra. Você pode ter a imagem de sua família na sua carteira, no seu celular, mas nós não pedimos nada para eles, não. Nosso intermediário, podemos dizer, é um só, é Jesus Cristo, e sem imagem. Tá bom? 1.3. A explicação do mandamento. Deus se recusa a ser representado pela imagem de qualquer coisa existente na criação. Mesmo assim, ele declara uma razão para tal regra: o amor. Êxodo, capítulo de número 20. Eu gostei muito, já vou dizendo, da oportunidade de poder trazer os 10 mandamentos de novo. E aqui falando parte por parte, né? Verso 5. Não te encurvirás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, irmão, cuidado. Não dá para que a gente venha brincar de querer fazer imagem, fazer estátua. Não brinca com isso. Não brinca. Aí para a Bíblia, em vez de ser ditado popular, bora para a Bíblia. Um abismo chama outro. Cuidado. Deus proíbe e está proibido.
Deus proíbe a idolatria porque é um Deus zeloso ou ciumento. Quando retratamos o zelo de Deus, não o comparamos com um sentimento doentio, invejoso ou que deseja obter algo que não lhe pertence. Falamos de um zelo santo que protege sua possessão. É como um amor de um marido que ama intensamente sua esposa e não suportaria vê-la nos braços de outro homem. O que ele tão zelosamente protege nesse momento é a honra do seu amor. Então, quando o marido quer proteger, é proteger por amor, preservar, cuidar, se doar, que foi isso que ele fez na cruz. Ele nos deu ou se deu por nós, através de quem? Do seu Filho Jesus. Olha aí, como Salvador, ele tem o direito de exigir como adoramos, assim como nosso amor, ele não deseja que a qualidade do seu amor por nós seja desprezada. Eita, e a gente lembra de Ezequiel, não, a gente lembra de Oséias, que Deus diz bem claro: "Oh Israel, como te amo", simbolizado ali no casamento de Gomer e Oséias. Deus vai lá, tirou da perdição, da prostituição, do engano, e vai lá e casa com ela, e cuida dela, e ela volta à prostituição. É o amor de Deus. Por isso que ele não aceita você adorar outra imagem, aliás, imagens, em vez de adorá-lo apenas a ele. Adore-o, ele é digno de toda honra e de toda glória. Ponto de número 2. Já se inscreveu? Faça isso agora. Curta esse vídeo para outras pessoas serem alcançadas. O ponto 2 nos diz: avisos e promessas. É preciso cuidado na expressão de Êxodo 20, 5 e 6, no que concerne a palavra de Deus sobre visito a maldade dos pais nos filhos e faço misericórdia, pois há os que fazem uso destes e outros textos para respaldar e defender a ideia de maldição hereditária, criando confusão principalmente em pessoas que não valorizam o estudo contínuo e sistemático da palavra de Deus. Existe maldição hereditária? Sim. Que é isso, pessoal? O bispo acabou de dizer. Não, você não entendeu o que o bispo acabou de dizer. Existe a maldição hereditária. Só quem viveu no mundo, no meio do candomblé, das religiões afros, é que sabe isso. Não entende quem nunca viveu. Quem viveu no meio sabe que quando seu pai, seu avô, seu bisavô invocam entidades e você está no meio, na hora da morte, o espírito que está nele vem para o pai, e do pai para o filho, do filho para o neto, e assim vai sucessivamente, até que haja a quebra de maldição. Quem está falando não é alguém de fora, quem está falando é alguém de dentro, que sabe como é que é. Então, irmão, sim, existe maldição hereditária, até que entre Jesus. Enquanto não entrar Jesus, todo o problema que teu avô carregava virá para o seu pai, do seu pai virá para você, e assim sucessivamente, até que você decida quebrar com essa cadeia, que é aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Tome cuidado. 2.1. A iniquidade dos pais nos filhos. Conforme
o dicionário hebraico de Strong, maldade, em Êxodo 25, é uma das principais expressões no Antigo Testamento para indicar pecado. Esta expressão aponta para a ideia de desvio ou depravação intelectual. Ou seja, o Senhor Deus está falando sobre aqueles que conhecem a sua vontade, que estava sendo revelada, mas se recusa a viver de acordo com ela. Tais pessoas serão alcançadas pelo juízo de Deus, assim como as próximas gerações, caso compartilhem dos pecados dos seus antepassados. Notar o final do versículo que aborrece. Portanto, o texto está enfatizando a durabilidade do juízo divino enquanto permanecer as práticas abomináveis, as transgressões da lei. Evidente que há decisões, comportamentos e modo de vida dos pais que podem ressaltar em consequências na vida dos filhos, mas não significa que este filho estão debaixo de maldição. Olha aqui, ó, lembrei, falei que tinha lido, faltou só anotar. Vide, né, ou veja Ezequiel 18, Deus não condena o filho por causa do erro do pai e nem o pai por causa do erro do filho. Eu preguei isso aqui em um dia que eu vi que muitos pais estavam sofrendo por ter os seus filhos fora da igreja. E isso, eles se culpavam e ficavam dizendo: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? E Deus me deu essa palavra. Na verdade, foi uma mensagem que eu ouvi do pastor Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos. Porque filhos criados dentro da igreja saem da igreja? E Augusto Nicodemos se desviou na sua juventude. E eu fui entender o porquê. E Ezequiel, capítulo 18, trouxe calma ao meu coração e trouxe calma a alguns corações de alguns pais que se culpavam. Olha o texto, eu vou ler com você. Ezequiel, capítulo de número 18, do 1 ao 4, eu acho que deve ser suficiente. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tende vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Que ditado é esse? O pai comete um erro e a culpa cai para os filhos? É esse ditado que está sendo dentro de Israel, Ezequiel? Diz para eles aí: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbios em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai também é minha, do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Até o 4. Sabe o que ele diz no 18? Leia você, aí em casa. Ele está dizendo: eu não vou cobrar do Tony o erro do Rosio, e muito menos cobrar o erro do Rosio no Tony. Não, Deus é justo. Ele está dizendo: não vou, se os pais fizerem ídolos e os filhos não fizerem, eu não vou trazer juízo sobre esta casa, porque eles não seguiram o caminho dos seus pais. Não é assim no livro de Reis? Não é assim no livro, esse mesmo, primeiro Reis, segundo Reis, quando ele diz várias vezes: e fez conforme o caminho dos seus pais, não fez o que era reto aos olhos do Senhor, antes fez o que era mal, fazendo o que fez os seus pais. Deus só vai cobrar de você, de mim, de nós, aquilo que nós continuarmos fazendo
porque os nossos antepassados fizeram. Certo? Leia, muito boa a leitura de Ezequiel capítulo 18. 2.2. A bênção para os que guardam os mandamentos, assim como o juízo divino viria sobre os que recusam a viver segundo a vontade de Deus revelada. Também o Senhor Deus promete agir com bondade e misericórdia para com os que o amam e o obedecem. É o verso de número 6 de Êxodo 20. Esta expressão, amar e obedecer, nos mostra as palavras que nosso Senhor Jesus Cristo proferiu pouco antes da crucificação aos seus discípulos, ou seja, aquele que verdadeiramente o ama é o que aceita ou tem os seus mandamentos e os guarda, obedece. João 14, 21. O apóstolo João escreve que este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Segunda carta de João, né? Segunda João 6, que não tem capítulo, capítulo único, verso 6. É interessante notarmos a expressão ilimitada do amor de Deus expressa nos termos em milhares, por milhares de gerações. Aqui é a nova linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje. Em contraste com a durabilidade do juízo expressa no versículo 5 até a terceira geração. Então, se alguém quiser dizer que Deus é injusto porque visita a terceira, você pergunta, e ele que faz justiça em milhares? Então, não tem como comparar, tá bom? Ponto de número 2.3. Deus quer ser ouvido, não visto. Eu achei isso aqui interessante. Deus quer ser ouvido e não visto. Vivemos em um tempo em que as pessoas, para serem levadas a acreditar em Deus, necessita de um veículo de fé. Deus não se revelou no Sinai de maneira visível, mas audível. Isso aqui é sensacional. Estudiosos acreditam que a imagem pode ser uma distração em torno de adoração e que precisa ter mais cuidado em ouvirmos mais a palavra. O ponto central do pensamento pagão era fazer ídolos para poder controlar os deuses. Esses pensamentos não diferem muito dos nossos tempos, porque a espiritualidade contemporânea age do mesmo jeito. As pessoas não se comprometem com Deus e com sua palavra. Elas querem uma forma fácil de servir, querem um Deus mais amigável, um Deus que pode ser adaptável aos seus propósitos, um Deus que atende aos pedidos quando é solicitado. Me lembro quando não era ainda cristão ou protestante, melhor dizendo, tinha lá quem queria casar, pegava um santo que eu não me lembro o nome e colocava o coitado de cabeça para baixo, até ele providenciar uma esposa, um esposo. Ou seja, o povo quer o objeto para poder manipular. Como é que manipula o Deus? Não tem. E convenhamos aqui, nesse ponto, como disse o bispo, Deus nos chamou Moisés para o Sinai para se mostrar ou aparecer para Moisés. Ele foi lá para que Moisés ouvisse a sua voz. Olha que interessante. Deus quer ser ouvido e não visto. Veremos ele na glória. Aqui temos que ouvir o que ele tem para nos dizer.
E você está ouvindo o que Deus está te dizendo? Eita! 3.3, o cuidado com as imagens. Cuidado com as imagens. Deus proibiu imagens de todo tipo, isso é uma ordem. Ele não criou esse mandamento apenas por exclusividade, mas com a finalidade de cuidar daqueles que são seus. Deus sabia que precisava proibir, Deus sabia que deveria proibir, porque o povo iria distorcer. Como distorceram? Lembra da serpente? Livro de Números e depois lá de 2 Reis? Pois é. Então é perigoso qualquer tipo de escultura, mesmo que seja para lembrar de um grande homem de Deus. 3.1. Fugindo da idolatria. A forma primitiva certamente dizia: você não fará uma imagem esculpida. Todos os povos têm tendência a isso, mas Deus não pode ser fixado, localizado, limitado por uma representação. A imagem tem o objetivo de conduzir ao que ela representa, mas também tem o perigo de substituir meta divina pelo próprio objeto antes que o encontro com Deus seja alcançado. E a gente vê em 1 Coríntios, a gente vê Paulo, um povo querendo adorar Deus de diversas maneiras, deuses para tudo. O nosso Brasil é conhecido por tantos e tantos deuses feitos por mão de homens, criados para agradar os desejos de quem o fez. É triste. Eu queria outra palavra, mas não pode. Lamentável você pegar um pedaço de madeira e esculpir nele a imagem de qualquer coisa e dizer para este pedaço de madeira que você mesmo fez com as suas próprias mãos, dizer: salva-me, ajuda-me, sendo que foi obra das suas próprias mãos. Inaceitável. E Deus diz: não, esse povo não pode me conhecer por objetos. Esse povo tem que me conhecer pelo que eu falo, como eu me manifesto. Eita glória! O ser humano rapidamente satisfeito com o que é visível e palpável, corre o risco de não ir além das aparências do visível, do físico, do que pode ser verificado pelos sentidos de vista. A imagem tem um poder de captura quase mágica da pessoa. Por isso, pode facilmente tornar-se um ídolo, isto é, uma representação que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus, o Senhor da história e da liberdade. Irmãos, infelizmente, a gente tem visto isso dentro de igrejas chamadas cristã, crente protestante. Pessoas criando objetos que servem de amuletos. De tantas e tantas aberrações, né? Tem um casal que fica brincando com coisa séria. Eu fico com medo que ele fica brincando com coisa séria. A água do Rio Jordão, a água do dilúvio, o pedaço da Arca de Noé. Tem um casal que fica brincando aí, eles estão brincando com coisa séria. Irmãos, tem coisas que não dá para brincar. Não dá para brincar. Mas o que eu quero dizer é que eles fazem na brincadeira, não é sério aquilo que eles fazem, não. Mas eles estão brincando com coisa perigosa.
brincar com um santo, querendo fazer se tornar profano, há um castigo. Belsazar foi brincar com um santo para usar no profano. Cuidado, irmãos, com o que você está rindo aí nas plataformas. Cuidado com o que você está rindo. Mas falando das aberrações, uma igreja aí não necessita falar o nome, mas se você der um Google ou um YouTube aí, né, você vai encontrar igrejas com nome cristã, falando de cura, milagre e prosperidade. Eles pegaram, eu vi nesse dia, eu vi, não foi que me contaram, eu vi. Pegaram uma fita vermelha, né, o meu celular é vermelho, na verdade não é vermelho, né, é magenta, vai saber, porque a Motorola colocou essa cor magenta, para mim é vermelho. Pegaram uns fios vermelhos e dizendo que você comprando esse fio vermelho, colocando na sua janela, o mal não entraria, porque sobre sua casa, sobre esse fio vermelho, está a promessa de Deus, e quem estiver dentro desta casa, com esse fio vermelho, estará protegido. Isso é uma igreja de crente. Diz, pastor, não, é só dar um Google. Irmãos. Ou seja, pessoas que não necessitam mais de Deus, precisam de um fio escarlate na sua janela para que Deus... Peraí que eu já fiquei nervoso e não trouxe nem água. Bora mudar de assunto. Chega, que eu fiquei nervoso. E o nervoso eu falo coisa que magoa até eu mesmo. Cuidado, irmãos. Crente, irmão. A tua linha, irmão, se tornou obsoleta. Meus irmãos, desde quando vamos precisar de objetos ou permitir esses objetos dentro das nossas igrejas para simbolizar a presença de Deus? Faz isso não, bora para outro ponto que eu fiquei nervoso. 3.2. Idolatria na mente. Lembra que eu falei do futebol? Foi porque eu já estava pensando nesse ponto. Na mente. Mente. E eu vou mais além na mente. E a mente é condenatória, viu? Eu só pensei e não cometi. Cuidado, porque na mente você peca. Escrito está: se tu olhares para uma mulher e no teu coração desejar, ou seja, pensou, desceu para o coração, tu comete adultério com ela. A mente peca. Cuidado com os teus pensamentos. Frase do pastor Cláudio Duarte, não sei de quem ele ouviu, mas eu ouvi dele. O passarinho pode até voar sobre minha cabeça, mas ele não pode fazer ninho, não. Entendeu? Ponto 2.3. Nem todas as imagens falsas de Deus estão apenas nos templos. Elas também existem nas mentes e coração de homens incrédulos. Eita! Frases como a seguinte são frequentemente ouvidas. Gosto de pensar em Deus como um grande arquiteto ou artista. Moço do céu, aqui o bispo foi longe. Pregadores que dizem: eu gosto de imaginar Deus sentado no seu trono. Ué, eu já projetei Deus na minha mente. Eu gosto de imaginar, eu vejo Jesus. Como assim? Nós conseguimos fazer ídolos na nossa própria mente, irmãos. De Deus, de Jesus, do Espírito Santo, nós conseguimos fazer Deus na nossa mente.
Eu achei isso aqui, eu fiquei pensando, disse, gente, eu nunca pensei nisso, não. Eu vou continuar lendo. Moço. Ou não, ou não penso em Deus como um juiz, mas apenas como um pai amoroso. É importante apontar que aqueles que se sentem livres para pensar em Deus como quiserem também estão quebrando o segundo mandamento. Não temos o direito de pensar em Deus como quisermos. Ponto. A triste realidade é que todos aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus fabricam ou inventam um falso Deus em suas mentes. O mundo está cheio de pessoas que têm ideias falsas sobre Deus. E isso ocorre porque elas se recusam a acreditar no que Deus tem dito acerca de si mesmo em sua palavra. Irmãos, e você há de concordar. Tem gente que hoje mesmo eu fui numa conversa com uma pessoa não crente, na verdade desviada, né? Ela dizendo, não, eu não vejo Deus assim, não. Eu disse, tu vê Deus como? Um Deus amoroso. Deus não é amoroso? Eu disse, mas o amor dele faz ele ser justo. E a justiça de Deus faz ele ser santo. E a santidade de Deus impede de me ver. Isaías 59. Tem gente imaginando um Deus verdadeiro de maneira falsa. Eita! 3.3. Terminando, irmãos. Acabando. Um próximo ponto. Bora. A imagem de Deus aceita. Qual a imagem de Deus aceita? A mente finita, natural, não tem como entender ou captar a grandeza das coisas que Deus realiza. Quando Deus criou todas as coisas, fez homens e mulheres à sua imagem. Aqui está o porquê Deus rejeita imagens. Ele já tem a sua imagem e somos nós. Nós não temos permissão para fazer imagem que representem a Deus. Afinal, o próprio Deus já nos criou a sua imagem e semelhança. Achei sensacional e merece aplauso. Porque não precisamos fazer imagem de Deus, porque Deus já criou a sua imagem, que somos nós. E se nós quisermos ver Deus, é olhar para Cristo. Cristo é a personificação de Deus. Tá, crente? Recebe aí. Meu Deus! Onde parei? Nós não temos permissão para fazer, vou repetir, né? A imagem que represente a Deus. Afinal, o próprio Deus já nos criou a sua imagem e semelhança. Nossa presença na terra já é um testemunho do poder e da glória do Criador. O pecado prejudica, mas a perfeita obra redentora de Jesus Cristo restaura. Cada um de nós tem em si meio de fabricar imagens, a imaginação. Todos podem fazer um Deus à sua imagem e semelhança. E como vamos fugir disso? Andando em espírito. Nossa mente é rápida e fabrica deuses na nossa mente. Para concluir, ou conclusão, se inscreveu? Se inscreve aí, crente. Existem princípios que jamais devem ser esquecidos ou quebrados. Eles podem determinar tanto a bênção quanto a maldição em nossas vidas. Assim
é o segundo mandamento. Que Deus abençoe, que essa aula tenha servido de aprendizado grandioso para você e somado na sua vida, pois nós não devemos criar imagens, muito menos imaginar como será Deus, porque Ele é o que é. E assim como Ele é, nós o veremos. É o que nos basta. Que Deus abençoe. Uma excelente aula na sua igreja. E se você é aluno apenas aqui, obrigado por mais essa oportunidade de ensinar a palavra de Deus a você. Deus abençoe. Nos vemos em uma nova oportunidade. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Nos vemos na próxima aula, querendo Deus.